Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abracei um Cacto. E hoje estou aqui de volta para falar sobre um assunto que amamos, sobre Heartstopper. Vocês me surpreenderam, gostaram bastante dos outros vídeos que eu fiz. Para quem ainda não viu, eu fiz um vídeo falando sobre as diferenças entre as HQs e a série e outro vídeo sobre uma possível segunda temporada. O que iria acontecer numa segunda temporada ou até outras temporadas. E logo depois que eu fiz esse vídeo, acho que coisa de menos de uma semana, foi confirmado pela dona Netflix mais 2 temporadas. Então sim, teremos nosso casalzão Nick e Charlie em Paris. Mas hoje eu vim falar sobre essa daqui, que é o volume 4, que é a De Mãos Dadas. Essa HQ ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é intitulada Amor e a segunda Jornada. Então a história continua logo depois da viagem para Paris, que o grupo da escola fez, tanto da escola dos meninos quanto da escola das meninas. Ainda é férias de verão, é quase o último mês das férias de verão. E essa primeira parte, chamada Amor, tem esse nome porque o Charlie tá tentando se declarar pro Nick que ele ama ele. E alguns amigos do grupo que o Charlie fala que tá tentando dizer pro Nick que ama ele até acham estranho. Ué, mas vocês já são namorados, qual é a grande dificuldade? É que o Charlie, ele é bem inseguro, principalmente em relação ao Nick, e ele tem medo que o Nick ache muito cedo. Eles ainda faz poucos meses que eles estão saindo, né, que eles começaram a namorar. Então ele tem medo de se declarar e o Nick ainda não corresponder dessa forma. Então a HQ começa com um passeio que eles vão fazer, todo o grupo, a gangue de Paris, vai fazer um passeio pra praia e o Charlie tá super ansioso. Lembrando que o Charlie é bem ansioso, então ele fica o dia todo remoendo, tentando dizer pro Nick isso, porque eles vão ficar 3 semanas sem se ver, porque o Nick vai viajar pra Menorca. Eu não sei se fala assim, é uma ilha da Espanha. Ele vai fazer essa viagem com a família dele e, pelo que dá a entender, eles fazem essa viagem todo ano. Então é o último dia de férias que eles vão se ver. Eles vão se ver só depois quando eles voltarem para a escola. Mas como nem tudo é tão simples assim, o Nick também tá meio ansioso, porque como vocês sabem, quem já leu, sabe que o Nick percebeu que o Charlie tem um transtorno alimentar. Percebeu que ele não termina as refeições e quase nunca come entre essas refeições, ou seja, ele come muito pouco, principalmente quando tem pessoas perto. Então ele fez pesquisas durante as férias e percebeu que o Charlie apresenta alguns sintomas de transtorno alimentar, mais especificamente anorexia. E ele tá tentando falar pro Charlie de uma maneira bem delicada, porque é um assunto extremamente delicado, né? Você falar pra uma pessoa isso, mesmo que você esteja muito preocupado, é difícil falar. Ele tá tentando falar pro Charlie que ele percebeu isso e que ele tá preocupado e que o Charlie precisa de ajuda. Então, no momento lá da praia, que os dois estão todo fofinhos, ele consegue falar pro Charlie de uma maneira bem sensível que ele tá preocupado e pro Charlie falar com os pais dele. Aí o Charlie não fica bravo, ele fica assim meio surpreso, né? E ele fala que vai conversar com os pais dele, que realmente ele assume que ele tem esse problema mesmo, esse transtorno alimentar, e que ele vai tentar pedir ajuda. Então no dia seguinte desse passeio da praia, o Nick vai viajar durante 3 semanas. E nessas 3 semanas o Charlie fica muito ansioso, meio deprimido até aparentemente, porque ele nunca ficou tanto tempo separado do Nick e pra piorar as coisas eles não conseguem se falar por celular, porque onde o Nick tá, o sinal é muito ruim, é uma ilha. Então eles ficam tendo esses desencontros de ligações, eles não conseguem se falar direito só por mensagem. E aparentemente nesse período de 3 semanas, o Charlie tem uma piora. Não mostra necessariamente a questão da alimentação, mas ele toda hora ele tá extremamente cansado,
estressado. Ele começa a ter algumas discussões com a mãe dele também, porque a mãe dele tá vendo um problema no namoro dele e do Nick. Não que ela não goste do Nick, não tem como não gostar do Nick, né? Ele é muito fofo, mas ela vê uma certa dependência um do outro. Ela tem medo que o Charlie descuide de outras áreas da vida dele, a escola, outras atividades, e viva em função do namoro dele com o Nick. É claro que não é assim que é o relacionamento deles, mas ela enxerga dessa forma. E acaba havendo várias discussões entre os dois, o que acaba dificultando o Charlie ter confiança de conversar com a mãe dele a respeito dos transtornos alimentares. Ele acha que os pais vão achar que é drama dele, que vão falar que é uma doença de menina. Antigamente, eu acho, principalmente, tinha muito essa questão de que transtorno alimentar, anorexia, bulimia, era só uma doença de meninas e mulheres. Mas eu achei muito legal que a HQ mostra que não, que meninos e homens também podem ter transtornos alimentares. E enquanto isso, lá na ilha da Espanha, o Nick ele tá super ansioso ainda, esperando pra saber se o Charlie conseguiu conversar com os pais dele, e até que um dia eles conseguem se falar por telefone. Acho que na última semana que o Nick tá de viagem, ele consegue falar com ele, e o Charlie conta que ele não consegue falar com os pais dele, principalmente com a mãe dele, tem medo da situação dele ficar pior por ter esse descrédito em relação aos pais, e ele fala que ele não vai falar, e isso causa um surto com o Nick. Ele fica super mal porque ele tá muito preocupado mesmo com isso, e nas palavras dele mesmo, ele acha que ele tem que salvar o Charlie, ele tem que salvar o Charlie dessa doença. E ele tem uma conversa com a mãe dele lá na viagem mesmo, falando sobre toda essa situação, e a mãe dele fala: mas Nick, você só tem quase 17 anos, isso é muita responsabilidade, você não pode salvar o Charlie, o seu amor não vai salvar ele, ele precisa contar pros pais dele, precisa ir no médico, precisa fazer um tratamento. Ela promete pra ele, pro Nick, que quando eles voltarem de viagem, ela promete que eles vão ajudar o Charlie a como conversar com os pais dele, vão fazer pesquisa sobre o assunto, e fica combinado isso. Então o Nick volta de viagem, e nesse primeiro dia que ele vai ver o Charlie já é na escola. Então, lembrando que agora todo mundo da escola sabe que eles estão namorando, porque lá em Paris teve a revelação, e é claro que todo mundo vai contar pra quem mesmo não foi na viagem. E os amigos do Nick, do rugby, que não foram pra viagem, ficaram sabendo, e eles falaram: mas você poderia ter contado pra gente, que a gente super ia aceitar. Na verdade, eles já desconfiavam, quase certeza. Aí o Nick ficou super tranquilo de saber que os amigos respeitaram isso sobre a orientação dele, e ficou tudo ok com isso. Então chegou o tão esperado momento do reencontro, depois de 3 semanas do Nick e do Charlie. Eles se encontram na escola, e o Nick percebe que o Charlie teve uma pequena piora, aparentemente. Ele tá cochilando na aula, aparentemente ele tá sempre cansado, estressado. Ele, percebendo isso, convida o Charlie pra passar o aniversário dele lá na casa dele, né? O aniversário do Nick na casa dele. E o Charlie, é claro que vai, né? Inclusive, nesse aniversário do Nick, ele tá esperando que o pai dele faça a visita, né? Pra ele apresentar o Charlie, mas... novidade, o pai dele não aparece. Então só passam nesse aniversário do Nick ele, o Charlie e a mãe do Nick. E é claro, a Nelly também, a cachorrinha do Nick. Então esse parece ser um momento perfeito pro Nick falar de novo sobre o transtorno alimentar do Charlie. E o Charlie aceita conversar com os pais dele, porque o Nick se oferece pra ir junto. Ele fala: se eu estiver lá junto, eles não vão brigar com você, não vão duvidar de você. E o Charlie fala: então eu prefiro escrever, então, porque vai ser muito difícil falar, e se eu ler é mais fácil. Então é uma parte bem emocionante, eu até fico emocionada de lembrar. E esse é o momento, eu acho que mais... se não é o mais sensível, um dos mais. É muito, assim, tocante mesmo ver
o Charlie indo com o Nick, ele todo tremendo, lendo a carta que ele escreveu para ler para os pais dele, falando sobre a saúde mental dele, que ele escuta uma voz na cabeça dele dizendo que não é para ele comer, se ele comer uma coisa ruim vai acontecer, então ele fica com esses pensamentos obsessivos e ele não consegue comer e ele vai ficando mais ansioso, mais estressado, e os pais dele, claro que acreditam, né? E, inclusive, uma coisa bem interessante, eu percebi que a Tori, a irmã do Charlie, eu não vou dizer que ela percebe que ele tá passando por isso, pela anorexia, mas dá pra perceber pelas expressões que ela sabe que alguma coisa não tá bem, mas ela não consegue ter a oportunidade de perguntar diretamente pra ele se abrir com ela. E depois, isso ainda tem um impacto na Tori. O Charlie, no momento, fala que talvez ela se sinta culpada por tudo isso, mesmo que não é pra ela se sentir culpada, mas dá pra perceber que ela se sente culpada por não ter percebido e feito alguma coisa antes. Mas, enfim, voltando, então o Charlie tem a conversa com os pais dele, e logo no dia seguinte eles começam a ir atrás de médico, marcam consulta, e o Charlie tem o primeiro atendimento dele. Não fica claro, pelo menos eu não percebi, se ele vai numa psicóloga ou numa psiquiatra, mas ele tem essa primeira consulta e ela encaminha ele para tratamento de transtornos alimentares. Porém, uma coisa ruim acontece, que é uma fila de espera para esse tratamento muito grande de meses, e o Charlie começa a piorar, os pensamentos obsessivos pioram, e até que chega um momento que ele é avaliado com esse transtorno mesmo, e até que sugerem para ele, depois dessa avaliação que ele passou, dele ficar internado numa clínica psiquiátrica, um hospital psiquiátrico. E ele aceita. Então ele passa 6 semanas internado, os pais dele, os irmãos e o Nick vão visitar ele toda semana. Tem a visão do Nick escrevendo num diário e depois do Charlie escrevendo no diário como foram esses dias, essas semanas da internação do Charlie. Então tem a visão do Nick, da família dele, passando por esse momento muito difícil. O Nick também fica muito ansioso, porque além de perder a companhia do Charlie por essas semanas, ele também não sabe exatamente como o Charlie tá se sentindo lá, né? Se ele tá se sentindo muito ansioso, se ele tá piorando, sabe? Se tá melhorando, se ele tá conseguindo conversar com as pessoas. E depois a gente tem essas respostas com a visão do Charlie, né? Falando que ele passou sim por momentos difíceis, mas aqueles momentos difíceis fizeram ele sair do fundo do poço. Ele tava no fundo do poço e ele conseguiu começar a se levantar. Então, no hospital psiquiátrico, ele começou a passar por atendimento com médicos, com nutricionista, começou o acompanhamento psicológico dele, e o psiquiatra falou que ele vai ser curado desse transtorno para sempre, mas os dias ruins serão menos do que agora, e isso ele vai conseguir seguir a vida dele. E durante esse período que ele passou no hospital, claro que ele não foi para a escola, mas ele não queria que as pessoas da escola ficassem sabendo desse problema dele, que ele ficou internado. Então só quem ficou sabendo foi o Nick e a gangue de Paris. Então os amigos dele, só que ele não queria que os amigos fossem visitar ele, porque poderia gerar mais ansiedade ainda. E ele também conta, o Charlie, que durante esse começo de terapia, ele percebeu que houve um acúmulo de traumas dele. O primeiro trauma que foi a tirada do armário à força, depois o relacionamento abusivo com o Ben, o bullying, foram várias coisas que foram se acumulando até se tornarem uma coisa grandiosa, dele ficar com essa voz na cabeça dele. E quase no final da HQ nós temos o aparecimento do sumido, do desaparecido pai do Nick. Ele aparece para um jantar com a família do Charlie. Então foi a família do Nick e a família do Charlie toda reunida,
pra um jantar e o pai dele não sabendo que ele e o Charlie são um casal. Ele acha que eles são amigos platônicos. Então, o chato do irmão do Nick, o David, claro, tava lá também e consegue quase estragar tudo, querendo contar na frente do Nick as coisas, e o Nick desabafa, bota tudo pra fora, o que tava entalado com o pai dele, que ele não aparece, que ele não visita eles, que ele tentou marcar de se encontrar com ele em Paris e ele não foi, e que ele e o Charlie são um casal, que ele não tá nem aí pra opinião dele e que se ele não aceitar, tudo bem. Mas o pai dele aceita, não tem nem por que não aceitar, né? Ele nem é um pai participativo, ele só fala que ele não entende muito bem essas coisas que ele quis dizer que são relacionamentos LGBTQIA+, mas que tá tudo bem, que ele gostou do Charlie e pra os três marcarem de se encontrar. Então termina tudo mais ou menos bem. Então termina assim a quarta HQ, gente, e essa HQ com certeza é mais emocionante, então prepara um lencinho. Eu me emocionei bastante com ela. Ela trata de temas bem sensíveis, de uma forma muito delicada, muito bonita, então eu recomendo muito. Mas ainda temos a quinta HQ, que ainda não foi lançada, e só pra avisar quem ainda não sabe, ela ainda não tem data de ser lançada por enquanto, porque a Alice Oseman deu uma pausa. Já começou, até que tem alguns capítulos nos tapas da quinta HQ, que será a última, só que ela falou que ainda não tem data de conclusão, porque ela tá com sobrecarga, ela tá num momento difícil da saúde mental dela. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like. Quem não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar aí no final pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. E tchau!